você se relaciona com a sua mãe? O seu relacionamento com a sua mãe é bom ou ruim? Você sente que tem algo para melhorar? Você tem dificuldade? Inclusive eu deixei aqui todas as respostas, né, das pessoas, as perguntas que elas me fizeram no meu stories e que eu até coloquei algumas coisas ali no feed sobre as dores e as dificuldades que as pessoas têm em relação aos pais e hoje em específico a mãe. O próximo podia falar sobre relacionamento com a sogra. Vale também para a sogra. Vale também. Vou falar assim, vou falar sobre relacionamentos no geral. Hoje eu vou falar com a mãe e depois eu vou falar, né, de outros relacionamentos. Então, gente, como que você se percebe com a sua mãe? Como que é o seu relacionamento? Eu tive muitas pessoas aqui falando pra mim que se sente abandonado, que a mãe é implicante, que a mãe reclama, que a mãe não consegue ter empatia. E eu me lembro bem, né, gente, de um fato que aconteceu comigo, que quando eu, assim, tava ali nos 12 anos, eu acho que foi a primeira calça jeans que eu tive na minha vida, e eu fiquei toda empolgada, né, eu ganhei de presente essa calça, inclusive, e aí eu coloquei essa calça toda empolgada, minha mãe olhou e falou assim, nossa, como você fica feia de calça, não pega bem calça pra você. E isso, assim, passou, né? E eu percebi ao longo do tempo, as pessoas, depois que eu cresci, fiquei adulta, as pessoas me perguntavam, Ivana, você usa tão pouca calça, você gosta tanto de vestidinho, né? Eu me acho mais bonita de vestidinho. Depois que eu comecei a estudar, né, sobre comportamento, sobre emoções, sentimentos, que eu entrei nessa área de desenvolvimento humano, eu percebi que eu tinha gerado ali, tipo, um trauma, né? Quando minha mãe criticou e eu parei de usar. Então, assim, gente, são pequenas coisas que acontecem nas nossas vidas que tem ali uma parcela muito grande dos nossos pais sem a gente perceber. Tem mães que são mais críticas. Quem conhece a minha história lembra também da minha bisavó, né? Que me criticava muito pela minha cor, porque a família do meu pai era negra e ela era muito racista. E isso gerou na minha vida muitos traumas, né? Sentimento de baixa autoestima. Então, assim, eu te convido agora para dar uma olhada, perceber como foi o seu relacionamento com a sua mãe, como o relacionamento da sua mãe impacta na sua vida. Porque agora eu preciso te falar uma coisa que vai te impactar. A mãe tem cara de sucesso. A mãe tem tudo a ver com o sucesso que você tem na sua vida profissional, o sucesso que você tem na sua vida com as pessoas. Tudo vem da mãe. Lógico que o pai, né, contribui muito, mas hoje eu não vou falar do pai, não vou falar sobre isso. Hoje eu tô falando sobre a mãe. E assim, por mais que a sua mãe tenha feito coisas ruins, tenha te abandonado, igual eu recebi depoimentos de mães que abandonaram filhos, inclusive eu quero ler aqui alguns que eu recebi, vocês devem ter lido ali no meu stories, né, alguns depoimentos. Eu vou falar aqui, vou discutir cada um desses aqui com vocês. E quero que vocês mandem aqui pra mim também as dúvidas, né, que se eu tiver condição de responder, eu vou responder pra vocês. Mas aqui, vamos pensar comigo. A primeira pessoa que te alimenta é a sua mãe. Quando você vem para a vida, quem te traz? A sua mãe. Gente, a forma que você olha a vida, a forma que você se relaciona com a vida é a mesma forma que você se relaciona com a sua mãe. Tem, né, é bíblico, né? Honrai pai e mãe. Então, honrar a mãe, Jesus não colocou ali honrar a mãe boa, honrar a mãe que segue, né, os princípios de bom ser humano. Não, só falou assim, honrar pai e mãe. Então, gente, quando isso vai muito além, porque às vezes por alguma coisa que aconteceu ali na sua infância, né, uma crítica, um abandono, uma forma que é igual eu recebi aqui uma moça que mandou pra mim, Ivana, minha mãe não me ama, ela não gosta de mim.
Então, assim, aí é a hora de você se perguntar: será que a sua mãe não te ama ou ela não te ama da forma que você gostaria? Porque o maior problema que nós temos com os nossos pais é porque sempre a gente acha que eles deveriam ser diferente daquilo que eles são. E assim, é até cultural, gente, a gente achar que a mãe é uma santa, né? Porque isso vem até da cultura da igreja, né? Santificar a mãe de Jesus. Então isso vem já da nossa cultura. Então a gente olha para a mãe e sente assim que ela percebe que ela é imaculada, ela não pode ter defeitos, né? Ela tá ali em cima. A minha mãe não pode ter defeitos, ela tem que me servir. Mas e quando a sua mãe tem um monte de defeitos? E quando a sua mãe é crítica? Quando a sua mãe é fofoqueira, reclamona? E quando a sua mãe implica com você, de alguma forma faz coisas que você não aprova? E aí, o que fazer nessa situação? Como conviver com uma mãe que não dá afeto para o filho? Como conviver com uma mãe que não consegue amar o filho como ele espera? Uma moça mandou assim para mim: o dever dos pais é proteger os filhos. E meu pai e minha mãe não me protegeu e por isso eu fiquei ali numa vulnerabilidade muito grande e coisas ruins me aconteceram. E eu não discuto sobre essa dor dessa pessoa. Não discuto, porque realmente isso acontece. Muitos pais que, às vezes, com desculpa, né, de cuidar dos filhos, permanecem num relacionamento tóxico, onde os pais brigam muito, onde os filhos crescem numa circunstância ali de muita briga, muitas ofensas, né? Então, o que fazer numa situação dessa? E às vezes o pai e a mãe tá ali, principalmente a mãe, falando assim: ah, eu não largo desse marido que me bate, que espanca meus filhos, porque eu quero cuidar melhor dos meus filhos, eu quero que ele cresça com uma família. Mas às vezes essa família que essa mãe está proporcionando para esse filho, né, é uma família tóxica, é uma família que está prejudicando aí no crescimento e no desenvolvimento da autoestima, da autoconfiança dessa criança. E o que fazer quando você cresceu num lar dessa forma, com uma mãe que fez isso? Eu vou ler aqui alguns depoimentos para vocês e quero discutir aqui com vocês sobre isso. Fiquei vulnerável emocionalmente. Acontece, gente. Inclusive, a maioria dos problemas de baixa autoestima, de falta de autoconfiança, vem ali dos nossos pais. Nós somos 50% mãe, 50% pai. Então, assim, eu, Ivana, sou 50% meu papai, 50% minha mamãe. E quem falou isso? Ivana, por que você está falando isso? Não fiquem bravos comigo, não foi eu que falei isso. Essa teoria vem de Bert Helling, ele é um alemão e ele estudou muito tempo e ele percebeu que as pessoas que eram felizes na vida, que tinham sucesso profissional, que tinham sucesso nos seus relacionamentos interpessoais, essas pessoas tinham um bom relacionamento com a mãe. Essas pessoas tinham tomado a mãe. O que é tomar a mãe? Eu vou explicar aqui para vocês. E ele escreveu sobre isso. Então isso, gente, não sou eu que falo, né? Eu só concordo com Bert Helling, eu só entendi a teoria dele, que realmente o sucesso tem cara de mãe. E a forma que nós lidamos com a nossa mãe é a forma que nós lidamos com a vida. Então, muitas pessoas, e o que mais precisa acontecer? Gente, a autoconsciência é o que precisa acontecer para você saber que relacionamento que você tem com a sua mãe. Pessoas que não conseguem se dar bem profissionalmente, pessoas que entram num relacionamento, saem daquele relacionamento. Eu tive uma paciente, de uma cliente aqui, que ela teve câncer, eu já falei isso para vocês. E aí, num processo, ela descobriu. E no momento eu falei assim: olha, tem muito a ver com a sua mãe, esse problema que você teve. E ela discordou de mim. Ela: não, nunca tive problema com a minha mãe. Ela puxou ali na memória, falou: não, eu nunca tive problema com a minha mãe. E no processo que eu fiz com ela percebeu que ela tinha uma mágoa muito grande da mãe, porque enquanto criança ela não recebeu afeto.
e atenção dessa mãe. E ela cresceu com aquele vazio. Então ela queria muita atenção dessa mãe, né? Que aí vai para o ganho secundário. O ganho secundário dela foi a doença, né? Então eu ficando doente, eu tenho atenção da minha mãe. Então, gente, quando a autoconsciência, né? Conhecer você. Então, Sócrates, é uma ideia socrática, já falava. Você quer se libertar? Conheça-te a ti mesmo. Né? Então, se conhecer, saber que tipo de relacionamento que você tem com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família, é essencial. Mas hoje, no final dessa live, eu vou ensinar um exercício para vocês. Vou ensinar aqui um exercício para vocês fazerem. Eu sei que muitas pessoas não vão conseguir fazer, porque quem tem problemas muito sério com a mãe, troca de lugar, né? Se coloca no lugar de mãe da mãe, muitas vezes tem intrigas, tem mágoas, não vai conseguir fazer esse exercício. Eu vou passar esse exercício aqui para vocês no final dessa live, fiquem aqui, né? Me acompanhem, chamem aí os amigos para assistirem, e vai te ajudar muito. Se você conseguir fazer esse exercício por 21 dias, vai te ajudar muito a se libertar de todas essas mágoas que você tem em relação à sua mãe. Então eu vou ler aqui algumas coisas sobre alguns depoimentos. Eu tinha perguntado, né? Tem alguma questão com seus pais que te incomoda? Aí uma pessoa me mandou: me sinto abandonada por minha mãe. Não temos afinidade. Colo, convivemos pelo laço de família. E eu respondi para ela assim: gente, certamente esse sentimento de abandono te causa muita dor, gerando um sentimento de medo de perder o amor das pessoas ao seu redor, porque isso acontece, né? Quando a gente cresce com esse sentimento de falta de amor, a gente sente necessidade de manter as pessoas ao nosso redor. Isso causa dependência emocional, causa muitas coisas, tá? Que depois a gente pode falar sobre isso. E aí eu disse para ela assim: o amor das pessoas, muitas vezes desenvolvemos até mesmo dependências emocionais por carregar esse sentimento da infância. Mas diante de tudo isso, você tem que buscar dentro de você uma forma de dar esse amor que não recebeu. Conseguimos sair desse ciclo quando paramos de olhar para trás, buscando culpados pela nossa infelicidade. Gente, quantos de vocês, me fala aqui, você tem o problema de colocar culpa no seu pai e na sua mãe pelas coisas que acontecem na sua vida de ruim? Muitas pessoas me mandam assim: eu sou assim porque meu pai não me deu isso, eu sou assim porque minha mãe fez isso. Hoje eu vou falar uma coisa muito séria aqui com vocês. O dia que vocês pararem de colocar culpa nos seus pais, na sua mãe, no seu pai, em quem quer que seja, você vai começar uma nova história. Porque é nesse momento que você vai começar a escrever a sua história de vida. Enquanto você se coloca na vida como uma criança, buscando esse amor de pai, esse amor de mãe, buscando nos outros isso que te falta, dando birra por aquilo que você não tem, por aquilo que você não recebeu, você vai ser infeliz. Então, se eu não recebi esse amor da minha mãe, se eu não recebi esse amor lá na minha infância, o que eu posso fazer hoje, Mana? Eu posso construir isso na minha vida. Eu posso ressignificar isso, porque vai adiantar eu ficar com mágoa da minha mãe, vai adiantar eu ficar remoendo coisas do passado. Eu tenho que ressignificar isso dentro do meu coração. Ainda mais sabendo, gente, hoje, eu falando aqui para vocês, que mãe tem cara de sucesso. A primeira pessoa que te traz para a vida, a primeira pessoa que te sustenta. Então, o que você tem que ter pela sua mãe é uma gratidão muito grande. Muito grande. E assim, gente, uma coisa muito importante de vocês entenderem aqui. O que acontece com a gente quando a gente olha para os nossos pais? A gente quer algo deles que eles muitas vezes não têm para nos dar. Então assim, eu olho para minha mãe e falo assim: nossa, por que a minha mãe não é mais presente na minha vida? Por que ela não é mais carinhosa? Por que minha mãe não consegue falar eu te amo para mim?
Eu sinto falta disso. Isso acontece com você? Já aconteceu muito comigo. E se eu ficar buscando isso na minha mãe, eu tô buscando algo que ela não tem para me dar. Minha mãe, ela me dá o que ela recebeu. Você já parou para conversar com a sua mãe para saber sobre a infância dela? Você já parou para saber o que sua mãe recebeu lá da mãe dela e o que a mãe dela recebeu lá da avó dela? Então, é como se fosse uma cachoeira caindo no rio. Então vem uma cachoeira, cai no rio, e esse rio cai em outro, que cai em outro. Então, e assim vai acontecendo na vida da gente. Eu vou dar para os meus filhos a partir daquilo que eu recebi. Eu não tenho como dar mais se eu não tenho para dar. Eu posso até me esforçar e posso ser até melhor do que minha mãe foi comigo, porque essa é a nossa responsabilidade. Mas você pode ter certeza que você vai ter uma dificuldade com isso. E os filhos olham para os pais querendo algo que eles não têm para dar. Então observa se você não está idealizando a sua mãe. Se você não olha para sua mãe idealizando ela algo que ela não é. Às vezes sua mãe realmente, igual eu recebi um depoimento aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Uma menina colocou: minha mãe sempre critica tudo que faço, sempre arruma um jeito de me desvalorizar. Às vezes a mãe dessa menina que me mandou, dessa pessoa que me mandou, é realmente crítica. Tá dentro do coração dela. Às vezes ela não é um ser humano evoluído nessa questão. Mas eu olho para minha mãe e aceito ela como ela é, porque ela me deu a vida. É ela que me deu a vida. É ela que me deu o meu primeiro sustento. E como eu disse para vocês, como o Bert Helling fala, né? Ele que estudou tanto sobre relacionamentos familiares, ele fala que se você não honrar sua mãe, se você não honrar sua mãe como ela deve ser honrada, você não vai ter sucesso na sua vida. Então você escolhe. Eu sei que é difícil e isso é diariamente a gente vai construindo. Outra coisa, os filhos que se colocam no lugar dos pais. Mas a minha mãe, ela é irresponsável. Mas a minha mãe gasta dinheiro à toa. Mas a minha mãe... Gente, deixa a sua mãe ser o que ela é. Deixa a sua mãe ser o que ela é. Você não é pai nem mãe dela. Aceite a sua... Você tem que ficar no lugar de quê? De filho. Isso é uma lei, gente. Não sou eu que estou inventando isso agora para vocês. Isso é uma lei natural. Pai, mãe, filho. O filho é pequeno, a mãe é grande. Quando o filho começa a criticar a mãe, mãe isso, mãe aquilo, mãe não sei o que, o que esse filho passa a ser? Esse filho passa a ser a mãe, ao invés de filho. O que acontece com essa pessoa? Perde força, né? Perde ânimo, porque ela está em desequilíbrio. E pra gente ter ânimo, força, vida, a gente tem que estar em equilíbrio. E para estarmos em equilíbrio, nós devemos nos colocar no lugar de quê? De filho. Você tem que fazer esse exercício diário. Eu sou pequenininho em relação ao meu pai e à minha mãe. Hoje aqui falando de mãe. Eu sou pequenininho em relação à minha mãe. Eu não vou me colocar num lugar de mãe dela, porque você vai tirar ela da sua vida, porque ela vai ficar sem papel, né? Porque se você tá se colocando no lugar de mãe, ela vai ficar sem papel. E outra, além de você tirar ela do lugar dela, você está fora do seu lugar e você vai se dar mal na vida. As coisas na sua vida não vão andar, vai dar tudo errado. Eu falo tanto isso aqui, gente, aqui no meu consultório, eu falo tanto isso para os meus clientes e muitas pessoas não entendem, não querem entender. Tem pessoas que não escutam, sabe? Finge demência. Eu não quero saber disso porque eu quero continuar controlando a minha mãe, eu quero continuar criticando a minha mãe. É mais fácil ser assim, ficar cobrando da minha mãe o que eu nunca recebi. Hoje em dia tenho que me calar e deixar ela seguir para onde ela quiser. Exatamente. Porque você é filha. Você só é
filha e se tem que se comportar como filha. Porque quando eu acho que a minha mãe é incapaz, eu tô querendo pegar o lugar de Deus, né? Porque eu acho que eu sou todo poderoso. Outra, eu troco de papel. Eu passo a ser mãe. Ivana, e quando a minha mãe é muito crítica, e todas as vezes que eu encontro com a minha mãe eu me sinto mal, o que eu devo fazer? Você não precisa estar grudado com a sua mãe o tempo inteiro, em primeiro lugar. O que eu quero falar que você tem que honrar a sua mãe, ter gratidão pela vida que ela te deu, é dentro do seu coração, é dentro de você. Tem filho que fica grudado todos os dias com a mãe, não consegue desgrudar da mãe, mas dentro dele tá ali julgando, sendo juiz da mãe o tempo inteiro. Ah, mas a minha mãe... É como se o filho estivesse ali cobrando, sabe? Cobrando uma dívida. Ah, você tem que fazer isso pra mim, você tem que fazer aquilo. Não sai da criança. E se não sai da criança, não cresce. E se não cresce, não tem sucesso. Mas se ela age errado, não tem errado nem certo para a mãe. A mãe, ela é o que ela é. Se é certo ou se é errado, é problema dela, não é do filho. Ai, mas a minha mãe usa drogas, Ivana. Eu já recebi aqui. E eu não concordo com isso. Aí eu olho para esse filho e falo assim, como filho, o que você pode fazer como filho? O que você pode fazer para ajudar a sua mãe? Olha, a pessoa pode fazer várias coisas para ajudar, menos ficar julgando. Sabendo uma coisa, primeira coisa, eu honro a minha mãe. Se ela é doente mental, se ela tem depressão, se ela mente, se ela faz o que for, quem te deu a vida? Aonde você foi gerado? Ah, Ivana, eu fui gerado no útero da minha mãe. Eu vim da minha mãe, então é isso. Ponto. Na verdade, tudo isso é medo de perder ela. Cada um no seu canto. E isso é autocuidado conosco, merecemos paz. Exatamente, tem mães que realmente são tóxicas, gente. E eu concordo com isso. Tem mães que sufocam os filhos. E o que eu vou fazer, Ivana, quando acontece isso? Primeiro, me colocar como filho. Olho para essa mãe e me coloco pequenininho diante dela. Segundo, eu não preciso conviver com essa mãe todos os dias, né? Eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque se eu fizer isso vai me fazer mal. Eu posso conviver às vezes com a minha mãe, fazer o meu papel de filho, mas eu tenho que trazer ela aqui no meu coração, com gratidão pela vida que ela me deu. Eu vim pro mundo através da minha mãe. Se hoje, gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que vocês pensem nisso. Hoje, o que é mais valioso? O que é mais valioso? Todo mundo luta por quê? Não é pela vida? Eu sou mãe. Se um dos meus filhos hoje tiver numa condição de perigo, de perder a vida, eu dou a minha para eles. Eu faço tudo. Eu movo céus, eu movo montanhas, mas eu vou querer proporcionar isso para um filho meu. O que é mais importante é a vida. E a vida que é a sua vida. Quem deu foi a sua mãe e seu pai. Mas você veio através da sua mãe para a vida. Então, assim, essa teoria do Best, né? Faz tanto sentido, gente. Porque se você parar para pensar, realmente a vida, o relacionamento que você tem com a vida é isso, é o que a mãe te traz para a vida, ela te apresenta ali, ela te traz, ela te alimenta. O primeiro alimento que você tem é através da sua mãe. Então pare de ser juiz da sua mãe, aceita a sua mãe do jeito que ela é, com todas as imperfeições de ser humano, igual a você. Se você mente, sua mãe também mente. Ah, Ivana, eu não consigo nem pensar que a minha mãe tem relação sexual. Gente, para de se colocar nesse lugar. A mãe, ela não é imaculada. As pessoas olham a mãe como se ela fosse santa e ela não fosse humana. É o extraterrestre. A mãe tem que acertar sempre. A mãe tem que estar aqui para me servir. Eu já
me coloquei nesse lugar também. De achar que a minha mãe tinha que me cuidar, de achar que a minha mãe tinha que me servir, porque eu sou filha. Então venha, né? Me dê, me sirva. Mas não é assim. Não é assim. Construa a relação que você deseja com a sua mãe. Ivana, mas minha mãe me faz mal. Ok, quando você estiver perto dela, não deixe o mal dela te contaminar. Contamine ela com o seu bem, com a sua paz. Eu sempre falo, não deixe o outro te levar para a tempestade dele. Mas se você já se colocar no lugar de filho, sair do lugar de juiz, você já vai estar dando um grande passo para a sua felicidade. Você já vai estar dando um grande passo para se libertar das suas amarras. Lógico que tem pessoas que têm sentimentos muito mais profundos, né? De mágoa, de ressentimento, com questões muito mais difíceis para ser resolvidas. Aí precisa de um processo, como essa moça, né? Que eu falei que eu atendi aqui, que ela fez um processo. Ela precisou passar por um processo para fazer uma reprogramação daqueles sentimentos que ela tinha de mágoa que nem ela percebia. E muitos de nós adoecemos para ter a atenção da mãe. Isso acontece. Já aconteceu comigo, vocês acreditam nisso? Já aconteceu de eu querer tanto a presença da minha mãe e eu ficar doente para que ela me cuidasse. Mas quando eu comecei a entender, a estudar sobre relacionamentos, e eu encontrei Bert Helling com essa teoria magnífica, e eu vi tantas curas de doenças, gente, terminais, através da constelação, através de Bert, e eu vi o quanto a mãe tem um poder sobre a vida do filho. Então, quando ele disse, o relacionamento que você tem com a sua mãe é o mesmo relacionamento que você tem com a vida. Isso foi um tapa na minha cara quando eu vi a primeira vez também. Então, eu vim aqui falar para vocês sobre esse assunto porque causou muita polêmica. Muitas pessoas falaram, não, a minha mãe é má, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, um monte de coisa. E aí, eu senti vontade de falar para essa pessoa assim, eu não falei porque eu tinha que falar assim, a pessoa tinha que entender o contexto. Falar assim, observe a sua vida. Tá boa? Como que está o seu relacionamento com as pessoas? Está bom? Se estiver, ok. Você não precisa ir lá rever essa questão com a sua mãe. Mas se não está, olhe para a mãe, olhe para o relacionamento com a sua mãe. Tem algo ali errado. Você deve estar buscando na sua mãe aquilo que ela não tem para te dar. Você deve estar como um juiz da sua mãe. Você deve estar trocando de posição com a sua mãe. Ao invés de filho, você está aí como mãe. E isso não vai te esgotar. Você vai perder energia. Então, olhe e agradeça pela vida. Olhe e fale assim, obrigada pela vida que foi vinda através de você. Minha mãe é uma boa mãe, mas ela quer ser solteira sem ser só isso. Tem mães que querem ser solteiras, querem namorar. Eu atendi uma moça um dia, né? E ela falou assim pra mim, Ivana, eu não aguento, minha mãe tá com 3 namorados. E ela encontra os 3 namorados na mesma semana. E eu não durmo, eu fico esperando ela. E foi falando. Que posição que essa menina tava? Na posição de mãe da mãe. Falei assim, a sua mãe, porque a mãe dela tinha passado um tempo casada e ela tinha recém-separado. E a mãe dela estava cometendo erros. Ou não, né? Quem sou eu para julgar? Ela estava tendo atitudes de uma adolescente. Lógico que ela estava, né, metendo os pés pelas mãos, mas é problema de quem? Eu falei para a menina, vai cuidar da sua vida. Falei, como que está a sua vida? Ai, só brigo com meu namorado. Falei, mas lógico, você está cuidando da vida da sua mãe. Se colocou no papel de mãe da sua mãe, você vai perder força, você vai perder energia e não vai ter sucesso na vida. Aí ela
né? Com o tempo ela conseguiu, mas com muita dificuldade. Parar de... Gente, ela clonou o celular da mãe. Então, do jeito que tem pais tóxicos, mães tóxicas, tem filhos também. Tem filhos que pegam... eu já tive depoimentos de mães falar assim, eu fiquei viúva, eu não consigo me relacionar porque meus filhos não querem. Meu Deus! O que é isso? Eu pergunto o que é isso. Gente, tudo que nós precisamos ter em nossos corações é o sentimento que o outro seja feliz. Do jeito que você bebe, às vezes, sai, faz tudo que você faz, seus pais também são assim. Uma pessoa com depressão, ela tende o quê? Ficar reclamona, carente, desanimada, né? Fica fazendo chantagens emocionais. Mas o que você pode, enquanto filho, lembrando, posição de filho, fazer para ajudar a sua mãe? Às vezes é manter distância, gente. Às vezes é manter distância. Tem filho que tem que manter distância dos pais, até para crescerem. O que eu preciso resolver é o que está dentro do meu coração. É aqui dentro do meu coração que eu tenho que resolver. Tem filhos que têm uma necessidade tão grande de ficar do lado dos pais porque sente culpa. Tem os filhos também, tem essa questão. São várias questões que sentem culpa por não ter sido um bom filho, né? Aí fica ali grudado com aquela mãe o tempo inteiro, parecendo uma criança. Não pega as rédeas da vida, não vai para a vida escrever sua história. A mãe e o pai traz você para a vida, nos traz para a vida, né? Para a gente seguir a nossa história, para a gente escrever a nossa história. Então, gente, é isso. Eu vou ensinar um exercício para vocês. Antes de encerrar a live, eu vou ensinar aqui. Outra hora eu vou falar mais sobre isso. Eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Foi aquela questão que eu falei, minha mãe não gosta de mim, né? Eu falei no início da live, uma pessoa mandou isso pra mim. Aí eu até perguntei ela não gosta de você ou ela não gosta como você gostaria? Porque às vezes a gente idealiza amor, né, gente? Então a gente idealiza que uma mãe perfeita seria aquela que fala eu te amo todos os dias. Hoje a minha mãe fala eu te amo todos os dias pra mim. Mas isso, gente, demorou quantos anos para ela falar eu te amo pra mim? Muitos anos. Hoje nós temos um relacionamento muito bom. Mas eu mudei e automaticamente ela mudou. Então, seja a mudança que você espera da vida, da sua mãe, por exemplo. Se ela não te fala eu te amo, fala eu te amo pra ela. Ai, Ivana, isso não vem do coração. A palavra eu te amo, gente, é tão forte que se você for falando várias vezes isso, você vai começar a sentir. Eu sei que é difícil, às vezes trava, né? Eu tive uma cliente mesmo que ela falou assim, Ivana, eu não consigo falar. Não consigo, trava, engasga aqui. Aí eu sempre brinco, né? Então, as pessoas têm mais facilidade de mandar pra puta que pariu do que falar assim, eu te amo. Olha só. E sendo que a palavra eu te amo é a que te liberta, né? Inclusive eu falo que eu gosto muito do mês de dezembro, né? Eu amo esse mês de Natal. E um dia eu fazendo assim uma analogia, por que eu gosto tanto desse mês? As pessoas ficam mais generosas. As pessoas, muda a energia, o clima muda. As pessoas ficam com um coração mais amoroso, mais generoso. E aí eu sinto, né? Eu sou sensível a isso, eu sinto isso. E eu gosto muito desse mês. Então, qual que é a dificuldade de você ser o filho bom, que olha para sua mãe, que olha para o seu pai e fala eu te amo? Eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor se você fizer isso. Lembrando sempre, fique sempre na posição de filho. Quando você perceber que a sua vida está entrando em desequilíbrio, dá uma olhada no seu coração, o que você está sentindo em relação à sua mãe e ao seu pai. Vou gravar outra hora sobre o pai aqui, tá, gente? Vou gravar uma live aqui sobre pai também. Então foi o que eu falei para essa moça aqui. De onde ela tirou a conclusão que a mãe não gosta dela? Às vezes porque ela tem mais carinho com outro irmão, isso acontece muito.
Às vezes a mãe, gente, tem mais afinidade com um filho do que com o outro. Não quer dizer que o amor é diferente. Afinidade é uma coisa, amor é outra coisa. E se sua mãe não te ama como você gostaria, ou como você idealizou, aceite o jeito dela. É o que a vida te trouxe. Não adianta você brigar com isso. É isso que você tem. Se a sua mãe tem alguma doença, né, mental, se a sua mãe tem algum problema, tente ser o melhor para ela como filho. Eu tenho certeza que se você sair da posição de juiz e for para a posição de filho, sua mãe já vai sentir uma melhora. Eu vou falar aqui para vocês, quem quiser, tá? Se vocês quiserem, pega uma caneta, um papel para vocês anotarem. Quem quiser fazer esse exercício, faça durante 21 dias. Todos os dias eu quero que você faça, mesmo que no princípio ali, no comecinho, você não vá sentir muito esse sentimento. Então, vamos lá? Querida mamãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Quando eu tomo essa vida da minha mãe, da minha mamãe, com tudo que envolve, é tudo que tem de prosperidade na vida. Então eu tomo tudo isso para mim, para eu ter força, para eu ter ânimo, para eu ter luz, para viver e ter prosperidade, ser feliz na vida. Então eu quero que você faça isso durante essa dinâmica que você vai fazer, né? Que eu quero que você fale isso todos os dias. Não precisa falar mais de uma vez, mas eu quero que você imagine a sua mãe do lado esquerdo, atrás de você, e seu pai do lado direito. Então é como se meu pai estivesse aqui do lado direito, a minha mãe estivesse aqui do lado esquerdo, colocando as mãos no meu ombro, me dando força para seguir a vida. Porque lembrando que a força vem deles. Nós somos 50% pai, 50% mãe. Quando você for fazer essa dinâmica aqui, eu quero que você imagine seu pai e sua mãe nessa ordem, tá? O pai de um lado e a mãe do outro, atrás de você, como se ele estivesse te trazendo para a vida, como se ele estivesse te dando força, te dando ânimo. E aí você fala essa frase aqui, esse textinho aqui para sua mamãe, tá bom? 21 dias eu quero que você faça, tá? A leitura. Isso aqui vai até ficar, né? Vai gravar na sua mente. Os primeiros dias você vai ler, mas depois vai ficar automático. Lembrando que seu pai do lado direito, a sua mãe do lado esquerdo, atrás de você, como se ele estivesse te trazendo para a vida, te dando força, tá bom? Gente, um beijo grande, gratidão por mais esse dia aqui com vocês. Espero ter contribuído, tá? Espero ter ajudado. Compartilhe com outras pessoas, porque isso é muito importante. Se vocês imaginarem o quanto a relação com a mãe é importante para a vida, vocês iriam rever essa situação e mudaria a forma que olha para sua mãe. Lembrando sempre, fique no lugar de filho, não fique no lugar de juiz nem mãe da sua mãe, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês.